Olá, gente. Professora Cédina mais uma vez. E nós vamos dar continuidade ao descritor 28, que é reconhecer, através de uma expressão algébrica ou gráfico, uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar os pontos, através de pontos. Mas como é que eu vou desenvolver isso, professora? Através da equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta, ela determina que y é igual a mx mais c. O que é o mx? Mx é a minha variável importante na minha função afim, por quê? Porque o meu m jamais pode assumir o valor de zero. Então, meu m é diferente de zero. Aqui, nesse caso, o m e o x, ele tem que ser diferente de zero, na equação da reta, ok? Então, esse valor aqui é diferente de zero, não é assim? Y é igual a mx mais c, onde m é o meu coeficiente angular. Professor, o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele determina a razão. Ele é representado pela taxa de variação. E o que é que ele faz na equação? Ele faz a declividade da reta, tá certo, gente? Além dessa declividade, ele dá uma razão entre os pontos. Que nesse caso aqui eu vou usar o ponto A e o ponto B. Então, essa razão, ela é fundamental para a minha expressão algébrica, a minha lei da formação, a minha lei da função. Para a gente encontrar a lei da função, nós podemos desenvolver a equação reduzida da reta, e é o que a gente vai desenvolver agora, tá bom? Então, meu coeficiente angular, ele faz o que? O meu m, ele faz a declividade da reta em relação à abscissa, em relação à letra x, a variável x. E o seu coeficiente linear, o coeficiente linear, que é o c aqui, ele diz o ponto em que essa reta intersecta o eixo da ordenada, que é o y, tá certo, gente? Na hora que a reta corta o y, então é o meu b, que é o coeficiente linear, que aqui na equação da reta, reduzida da reta, é o c. Então, vamos lá. Para encontrar o coeficiente angular, olha, m de x é igual a y, eu tenho o quê? Uma razão. Essa razão ela é conhecida pela taxa de variação. É a variação entre os pontos. Através de dois pontos, eu posso encontrar o meu coeficiente angular. Então, eu tenho a razão de ΔY dividido por ΔX. Repare que aqui eu vou ter Y dividido por X, não é? Quando eu transformo. E o que é o ΔX e o ΔY? É representando a minha razão. ΔY equivale ao Y2 menos o Y1 dividido por X2 menos X1, porque toda razão é uma divisão, né? Quando eu falei que a gente também trabalha proporcionalidade, é um dos pontos da proporcionalidade em uma função, tá certo? E quem é x2, x1, y2, y1? Muito simples. Você vai pegar um ponto e vai dizer que são os valores de 1 e os valores de 2. Então, aqui eu tenho x1 e aqui eu tenho x ou y1. Tá vendo? O meu x e y, eles pegam nesse ponto aqui, no ponto A. Aqui eu vou ter x2 e y2. Então, aqui, no meu ponto B, eu vou ter os meus valores x2 e x1. Organizando essa razão. Nesse caso aqui, repare que o meu A, ele é o M. Ele faz o papel do M. Então, quem é o coeficiente angular aqui? É o A. Quem é o coeficiente linear? É o B, que aqui é o C. Tá vendo, gente? Ó, a equação reduzida da reta, na realidade, ela é a expressão de uma função afim, onde a gente vai trabalhar a lei da função, a lei inicial, tá certo? Para encontrar, a gente só vai fazer
essa razão. Então, eu vou pegar o y2, que é o y2 aqui? 14. Menos, não é menos? Quem é o y1? 5. Tudo isso eu vou dividir por quem é o x2? 6. Menos, quem é o x1? 0. Isso aqui tudo vai dar o meu valor de A. Tá vendo? Olha. Mesmo, só muda as variáveis, né? Assim. E os nomes. Aqui é a equação reduzida da reta, aqui é a equação da função afim, a expressão de uma função afim. 14 menos 5 é 9, não é assim? 6 menos 0 é 6. Fazendo somente a simplificação, eu terei 3 sobre 2. Então, meu A equivale o quê? A 3 meios, não é? Encontrando o A, nós vamos encontrar o B. Como, professora? Posso pegar qualquer um desses pontos aqui, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o quê? Vou pegar o 6 e o 14, tá bom? Aqui, o meu x é 6 e o meu y é 14. Então, eu tenho aqui, ó, 14. Estou usando esse ponto aqui, o B. 14 equivale a 3 meios. É assim? 3 meios vezes 6, ó, o valor de A e o valor de X, mais o meu B. Vamos lá. Posso simplificar isso aqui, não posso? Simplificando isso aqui, eu terei o quê? 3, né, ó. Então, aqui eu tenho, fazendo aqui, dando continuidade, tá bom? 14. Aqui é 9, né? 3 vezes 3 é 9. Então, eu vou botar aqui, ó, menos 9. Passou para o outro lado, é igual a B. Quanto é que é B? B equivale a 5. Montando a lei é essa, ó. Y equivale ao A, quanto é o A? 3 meio, que multiplica X mais 5. Essa é a lei da função que você localiza trabalhando a equação reduzida da reta. Com o que, professora? Com 2 pontos do gráfico ou de uma tabela, você pega 2 pontos, você encontra a lei. Encontrando a lei, começa só a substituir que você vai encontrar os resultados, tá certo, gente? Coeficiente angular, o que é que ele faz? Ele decliva, ele determina a minha razão dessa função. Qual é a razão? Ela está em 3 sobre 2. Coeficiente linear é o ponto que intercepta o eixo da ordenada, o y. Coeficiente angular, coeficiente linear. Aqui, como é que se trabalha? Se trabalha a taxa de variação. E ela acontece o quê? A variação, a razão entre os dois pontos, o y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos o x1. Trabalhando razão, trabalhando a divisão. Pode-se encontrar a lei da função dessa forma, através da equação reduzida da reta, e também pode se encontrar pelo sistema de 2 variáveis, sistema de equação de primeiro grau de 2 variáveis. No próximo vídeo eu também vou apresentar como se encontra, mas atualmente nós usamos mais essa aqui. Por quê? Porque quando você chegar lá na geometria analítica, a equação da reta, você já conhece a equação reduzida da reta. E aí é só desenvolver, fica bem mais simples, tá bom, gente? Espero que ajude nas atividades e até a próxima.